É isso. E aí, cara, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, falando sobre a vida, mas a gente também falou que tá rolando uma parada louca lá na Ucrânia, né, cara? O Putin meio que quer uma parte da Ucrânia pra Rússia, né? É um negócio assim. O cara tá nessa, né? Tá nessa. Tá O cara brincando não de abandona, wars. ele não larga esse osso, né? Eu acho que o que a gente está vendo agora é o novo normal, porque ao longo dos últimos 30 anos a gente se acostumou com a liderança americana e a ausência de conflito entre grandes potências. Não havia uma outra potência. Então, esse tipo de conflito agora, ele tem uma outra qualidade do que a invasão americana no Iraque ou, vamos dizer, outros conflitos que tivemos nos anos 90, 2000, porque agora tem o risco de haver um confronto entre duas grandes potências com armas nucleares, a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Cara, eu não sabia que estava tão tenso assim. O que acontece é que a Rússia finalmente, depois de 30 anos de passar por um processo de muita fraqueza, durante o qual ela não conseguiu defender o que ela considera a sua zona de influência, é um país muito enfraquecido depois do colapso da União Soviética. Então, os Estados Unidos acabou ampliando aos poucos sua esfera de influência. A Ucrânia não faz parte da OTAN, que é um acordo de defesa coletiva, que quer dizer, qualquer ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os países, portanto, todos precisam defender esse membro. A Ucrânia está fora disso, mas os Estados Unidos estavam começando a dar sinais de que até a Ucrânia poderia entrar na esfera de influência americana. E a Rússia agora, depois de 30 anos depois do colapso, está ganhando a força novamente para tentar retomar esse espaço. A China também está de olho nisso e, claramente, se os Estados Unidos permitir que a Rússia novamente aumentar sua esfera de influência, claramente vai tomar isso como um sinal de que ela também pode, aos poucos, estabelecer essa zona que qualquer grande potência quer. Né? O que uma grande potência quer? Segurança, integridade física, territorial. Porque na história internacional, países às vezes desaparecem. Então, o que qualquer país quer é segurança de fronteiras e a melhor maneira de você ter segurança é você controlar seus vizinhos. Os Estados Unidos teve essa grande sorte de ter dois vizinhos fracos, Canadá e México, e ter dois oceanos que protegem os Estados Unidos. A China não tem essa sorte, que está cheia de outras grandes potências, e a Rússia sempre também buscou controlar a Europa Leste. Então, agora, na verdade, é evidente que os Estados Unidos não conseguirá manter essa hegemonia que estabeleceu nos últimos 30 anos e a Rússia, aos poucos, está querendo retomar esse espaço perdido. Então, mesmo se houver uma solução agora a curto prazo, essa tensão geopolítica veio para ficar. Entendi. É o novo normal. Isso é a Rússia fortalecida ou os outros países enfraquecidos que deram essa oportunidade? Você está falando que os Estados Unidos se enfraqueceu, é Não, isso? estou perguntando, Eu acho que são os dois. O sistema, como a gente o conhece hoje, ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e novamente depois da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estava muito superior. Claramente, era a única grande potência. A Rússia estava muito fragilizada e a China ainda não era uma grande potência. Então, era evidente que aquilo não era sustentável, que em algum momento a Rússia, que é uma superpotência energética, maior exportadora de gás natural, mas de vários outros produtos também, trigo, por exemplo, petróleo, que ela em algum momento ia se reerguer e reconquistar um espaço perdido. A China também cresceu a taxas incríveis ao longo dos últimos anos, vai superar os Estados Unidos. Então, essa posição privilegiada dos Estados Unidos, ela está se desfazendo agora. E esses processos de transição, eles sempre são difíceis, porque nenhum presidente americano pode dizer, ok, gente, lideramos a economia internacional por décadas, agora chegou a hora de passar o bastão para os chineses. Eles não podem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a população americana não quer mais sustentar essa grande presença de bases. Por exemplo, havia um desejo americano de tirar as tropas do Afeganistão. O pessoal cansou, não queria mais. Então, eu acho que é um pouco dos dois, um declínio relativo
dos Estados Unidos, que é um país muito fragilizado agora, né, que tem uma tensão enorme interna. Eu estou mais preocupado com a democracia americana do que com a democracia brasileira. Sério? É uma situação horrível. Eu cresci, né? Eu fiz o colegial no interior dos Estados Unidos e essa galera vive num planeta diferente. São todos trumpistas, muitos seguem a teorias de conspiração. Eu mantenho esse contato com eles e eu fiz minha pós perto de Boston. Essas pessoas estão muito, muito mais distantes um do outro do que o bolsonarista e o petista aqui no Brasil. Sério? Lá você consegue, olhando o CEP da pessoa, você consegue saber em que essa pessoa vai votar. Entendi. As pessoas avisam no Tinder se eles são trumpistas ou democratas, etc. Então, em função dessa crise interna, os Estados Unidos não tem uma dificuldade imensa em se projetar como antes. Então, acho que são grandes ciclos históricos e não tanto a Rússia, mas acima de tudo a China terá um papel muito maior e o grande drama será negociar essa transição sem grande conflito. Que, aliás, deu certo 100 anos atrás. Quando a Inglaterra dominava o mundo, os Estados Unidos estavam em ascensão e a Inglaterra deixou os Estados Unidos assumirem a dianteira sem entrar em conflito com ela.